Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado pela verdade. Aqui é o trecho da Sutra. A Sutra Sagrada não foi Dr. Masaru Taniguchi que escreveu, e sim foi inspirado por Deus. Então, quando diz eu sou, não é Dr. Masaru Taniguchi, é Deus. Deus dizendo eu sou a verdade, que se apresenta como anjo enviado pela verdade. Aqui o comentário do Dr. Masaru Taniguchi sobre essa parte da Sutra. As mãos salvadoras de Deus estendem-se à humanidade de forma adequada a cada época, lugar e cultura. Deus envia líderes religiosos de cada circunstância e revela-se através deles. Os fundadores de todas as religiões que vêm salvando a humanidade são também anjos enviados do céu. Deus se apresenta conforme a época, conforme o lugar, conforme a cultura e utilizando a linguagem daquele povo. Por isso que parece que as religiões têm diferença, mas na verdade, né? Então é a mesma coisa. Só a forma de expressar que é adequada a cada circunstância. Sou a luz que emana da verdade, sou a luz que extingue a ilusão. Dizendo, a luz é sabedoria. Sabedoria é a luz que ilumina e apaga as trevas da ilusão. Deus é sabedoria também. Luz que emana da verdade. Sou o caminho, aquele que cumpre a minha palavra, não se afasta do caminho. Né? Obedece a palavra de Deus. Segue um caminho, mas esse caminho de Deus não é um caminho estreito, tipo normas e procedimentos que descreve como é que a pessoa tem que comportar, como é que tem que sentar para fazer Shinsokan. Não é nada disso. O caminho de Deus é um caminho livre, flexível. Não é como um trilho que o trem anda em cima e se vier outro trem choca. Como o caminho da vida humana é bem parecido com estrada de ferro, as pessoas ficam se chocando toda hora porque não tem flexibilidade. Não é esse tipo de caminho. O caminho é um caminho livre. O ser humano caminha trilho chamado não mentir, por exemplo, ou tenho razão, eu tenho orgulho. Imagina um médico se trilhar o caminho chamado não mentir. Examina um paciente e vê que a pessoa não está bem, e se tiver que não mentir, vai dizer que você vai morrer em 15 dias. É meio absurdo. E o mais comum é a pessoa trilhar esse trilho do eu tô certo, eu tenho razão, tenho orgulho, e aí faz barraco, briga, xinga, né? Só por causa que eu tenho razão, tenho orgulho. E tudo porque anda em cima de um trilho estreito. O caminho verdadeiro é aquele que vivifica tudo e todos. É o que nos permite agir de maneira adequada à pessoa, à hora e lugar. Adequar. Sou vida, aquele que bebe em mim não adoece, não morre. Vida, aquele que segue, pensa que é vida, não adoece, não morre. Aquele que se considera vida. As pessoas buscam cura em remédios. As pessoas buscam vida em coisas sem vida, que é remédio, fortificante, injeções. Isso é matéria. Remédio é ilusão que combate a ilusão. Remédio é a crença de que aquela substância cura, que combate uma crença de que doença existe. Dependendo da força da crença, se a força da crença que aquela matéria cura for maior do que a crença doença existe, ela cura. Só a vida tem força para gerar outra vida. A matéria não se move, não muda de forma e nem cria. A xícara não sai do lugar. Você já viu a xícara sair do lugar e gerar uma xicrinha? Acho que não, né? Eu, pelo menos, nunca vi. Matéria é isso. Matéria não consegue mover nem gerar outra vida. Por que que você se apoia na matéria? Se apoiar na matéria, você não vai conseguir nada. É o nada apoiando em nada, conforme diz o Dr. Masaru Taniguchi. Só a vida consegue conjugar esses verbos, criar, progredir, crescer, desenvolver, etc. Aí quando a gente pergunta o que você quer no futuro, qual a tua pretensão, qual o teu plano no futuro, a pessoa diz, eu quero progredir, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Isso só acontece se a pessoa se considera como vida. Se a pessoa se considera como matéria, mero corpo material, não consegue
conjugar, não tem criatividade, não consegue progredir, não consegue crescer, não consegue desenvolver. Matéria é matéria, é simplesmente arrastado pelos outros. O mundo fenomênico, quando fala mundo fenomênico, está se referindo a Sangai. Sangai seria 3 mundos: o mundo terreno, o mundo mental e mundo espiritual. Tanto o mundo terreno, como o mundo mental, como o mundo espiritual são mundo fenomênico. Mundo fenomênico é aquilo que é perceptível, 5 sentidos, constituído de retícula de tempo e espaço. Seria o mundo terreno. O mundo terreno é perceptível. Pode ser comparado a uma fotografia. A imagem fotográfica é formada de pontilhado ou pixels. A tela, estão vendo, é formada de vários pontos, não sei quantos mil pontos, pixels. Quanto mais ponto tiver, mais nítido fica a imagem. A foto impressa de uma pessoa é pontilhada, bidimensional, é plana e estática, enquanto a pessoa concreta é tridimensional, tem volume, tem mobilidade. A pessoa e sua foto se identificam, mas são substancialmente diferentes. Está se referindo ao homem criado por Deus e o homem manifestado aqui. O homem manifestado aqui seria como uma foto. Aqui é tridimensional, diferente. É como se você estivesse vendo sua própria foto. Não é você, mas também tem uma identidade entre aquela fotografia e você. Não pode negar. Mas que a foto não tem nada a ver com você, por isso que são diferentes. Da mesma forma, a grande diferença entre o mundo da essência, né, e o mundo fenomênico, entre o homem essência e o homem fenomênico. Embora parecido, a foto é parecido, tem suas características. Mas o fato de serem diferentes não significa que eles sejam alheios um ao outro. No caso aqui, o homem fenomênico, a aparência, o homem fenomênico. O homem fenomênico, que é o segundo, é uma espécie do primeiro, que é o homem essência. Sutra Sagrada, capítulo Homem. Homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula muscular, nem é o conjunto de tudo isso. Pois vamos entrar nessa parte. Deus é a fonte luminosa do homem, o homem é luz emanada de Deus. Aqui a fonte é luz, todos raios de luz. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Não existe lâmpada sem luz, não existe luz sem lâmpada. Lâmpada e luz são uma coisa única. Não existe fonte, não há como ser fonte de luz se não emitir luz. E não existe luz se não tiver fonte para emitir a luz. E assim é a relação entre Deus e homem. Deus e homem também é uma coisa só. Embora pareça estar distante, né? Aqui é o raio de luz, aqui parece que está distante da fonte, que é o Sol, mas é uma coisa ligada, única. Deus é fonte de luz e o homem é a luz emanada de Deus. Aqui a fonte de luz e aqui o homem. Deus é fonte de luz e nós somos luz emanada de Deus. Deus é de Sou e nós somos luz emanada de Sou, ou seja, nós somos de Sou. Porque Deus é espírito, o homem também é espírito. Porque Deus é amor, o homem também é amor. Porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. Porque só existe uma fonte de luz, só existe uma fonte de luz. O homem é luz emanada, única fonte de luz. Só existe uma fonte, não tem mais de uma fonte. O homem é luz emanada de uma única fonte. Só existe uma fonte, ou seja, sendo Deus a fonte, só existe um único Deus. Não é muito difícil de entender essa lógica. Porque só existe o de Sou, o homem de Sou é emanado de um único de Sou. Ou seja, não existe de Sou seu, de Sou da Maria, de Sou do João, de Sou do Pedro, do Antônio. Quando diz homem, Deus criou o homem, significa que só criou um homem. O nosso raciocínio é meio estranho, né? Como é que aparece 8 bilhões aqui? Mas Deus não criou 8 bilhões aqui, né? Aparece 8 bilhões. Para nossa cabecinha é meio complicado, como é que pode?
Isso é cabecinha humana. Como é que uma coisa única pode se multiplicar em bilhões, milhões aqui, né? Isso é a nossa inteligência cerebral. Só existe um Deus, só existe um único de Sou, só existe um único de Sou, e aqui se esparrama vários homens, é luz emanada de Deus. Aqui uma única fonte, mas tem milhões de raios de luz que se esparramam aqui para todas as direções. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. O maior engano das pessoas é achar que Deus e homem não é uma coisa única. Apesar de Jesus Cristo dizer reino de Deus está dentro de vós, pensa que tem o reino de Deus fora e terra aqui. Aquele engenheiro elétrico que eu contei do relato, ele queria encurtar essa distância, que quando encurtasse ele achava que ia conseguir curar a filha, né? Mas um dia ele entendeu que lâmpada de luz, né, como era engenheiro elétrico, quando ele viu para a lâmpada e deu aquele estalo. Lâmpada e luz é uma coisa só, eu e Deus somos uma coisa só. Naquele dia a filha se curou. O que aquele engenheiro queria fazer é encurtar a distância, é como querer aprender a verdade através do cérebro. Aprendizado, não pode ser aprendizado do cérebro, porque se for isso, quando morrer, cérebro desaparece, então você perde tudo. Então não pode ser isso. É errado, então, pensar que existem dois mundos. Essa é uma forma didática de apresentar, para explicar, mas não tem dois mundos. Mundo da imagem verdadeira e mundo do fenômeno. O outro erro é, pessoas pensam que o mundo fenomênico é projeção do mundo da imagem verdadeira. Não é projeção. Aqui é mundo criado por Deus, né? E aqui é mundo criado pela mente humana. O homem deveria seguir as diretrizes daqui, criar as coisas conforme as diretrizes que estão aqui, mas isso não é projeção daqui. Deus não criou formato de nada, criou o homem, o único homem que se pode apresentar de milhões de formas. Da mesma forma, tudo que Deus criou milhões de árvores, tem tantas espécies de plantas. Você acha que criou um a um? Não. Criou uma matriz, e aquela matriz, aquela ideia, a origem é capaz de se apresentar de milhões de formas. Cada árvore, cada folha da árvore diz que é diferente, imagina. Outro erro é pensar que o mundo do fenômeno faz parte do mundo da imagem verdadeira. Tem gente que pensa assim, que isso aqui faz parte disso. Não, não é isso. Isso aqui é mundo criado pela mente humana, é criação. Aparece e desaparece. Por isso que o Dr. Masaru Taniguchi encurtou. O fenômeno não existe, o que não existe não faz parte de nada. Só existe o de som. Por que não existe? Se matéria não existe, o que existe? Foi a pergunta que o Dr. Masaru Taniguchi fez. Só existe o de som. Perguntando o que é o de som, Deus respondeu. O de som é Deus, sua mente e manifestação da sua mente, ou seja, as ideias de Deus. Quando a mente de Deus entra em vibração e se torna a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno, né, que é a ideia, a origem, e todas as coisas passam a ser. Só existe Deus, sua mente e manifestação da mente. Só existe mente de Deus. Não existe dois mundos. O mundo fenomênico é projeção, o mundo da imagem verdadeira, o mundo fenomênico faz parte, né, como se fosse extensão ou estivesse dentro do mundo da imagem verdadeira. Tudo isso, essas coisas atrapalham, confundem a cabeça, por isso que não consegue utilizar a verdade.